Pessoal, essa é a capa do nosso trabalho. Somos estudantes da Universidade Federal do Piauí, do campus Professora Sinobelina Elvas, na disciplina de Fisiologia Vegetal, com a orientação da professora Daniela Vieira Chaves. O título do trabalho é Avaliação em campo dos efeitos do momento e da dosagem de citocinina foliar sobre características morfológicas, fotossíntese, produtividade e a qualidade do trigo comum. E aqui estão os discentes que fazem parte do trabalho: Maria Josefa, Alisson, Luana, Pedro Lucas e eu, Júlio. Somos o grupo responsável pela apresentação e discussão desse artigo. Pessoal, essa daqui é a capa do artigo científico, na qual a gente se baseou para trazer esse vídeo para vocês. E agora que vocês já conhecem o título do artigo, já conhecem os discentes que irão estar apresentando para vocês, agora a gente vai entrar no assunto. Gente, antes de entrar no assunto mais técnico, eu queria que vocês imaginassem uma coisa comigo. Pensa num campo de trigo, ali no enchimento de grãos, aquela fase final que define praticamente tudo: produtividade, peso do grão, qualidade. É um momento delicado. Qualquer estresse, qualquer mudança já mexe direto no resultado. Aí sempre vem aquela dúvida: o que é realmente que determina se esses grãos vão encher bem ou não? Claro, tem clima, tem solo, tem manejo. Isso todo mundo já sabe. Mas tem uma coisa que é fundamental e que muitas vezes passa despercebida, que é o quê? É o tempo que a planta consegue continuar fotossintetizando com eficiência. E é aí que uma protagonista importantíssima na cultura do trigo entra: a famosa folha da bandeira. Para quem ainda não conhece bem, é aquela folha que fica logo abaixo da espiga, é a última folha que nasce. E olha, ela é responsável por boa parte da energia que vai direto para o grão. Em muitos trabalhos, mais de 50% da fotossíntese que enche o grão vem dela. Agora, imagine só aqui uma coisa comigo: se essa folha consegue ficar verde, ativa e trabalhando por mais tempo, a tendência é o quê? É que o grão fique bem maior, fique maior, mais pesado, melhor formado. Mas e se for ao contrário? Se essa folha entra em senescência mais cedo, que é aquele amarelamento, a queda da eficiência, então o enchimento de grão é prejudicado diretamente. E aí o peso final vai cair mesmo. E aí vem aquela pergunta que provavelmente muitos de vocês pensaram: mas Júlio, o que controla isso? O que faz a folha durar mais ou menos? O que faz ela ficar verde por mais tempo ou senescer mais rápido? E a resposta passa por vários fatores, mas um deles se destaca, que é o quê? As citocininas, hormônios vegetais que ajudam a retardar a senescência, manter a planta ativa e preservar a fotossíntese. É como se elas dissessem para a planta: calma, ainda não é hora de descansar. Continua funcionando mais um pouquinho. E isso é basicamente o que a citocinina vai fazer. Só que tudo isso fica ainda mais importante quando a gente pensa no contexto atual. O trigo está enfrentando desafios enormes no mundo inteiro: seca, onda de calor, clima desregulado e o estresse hídrico. E também o estresse térmico. O estresse hídrico e o estresse térmicos são dois dos maiores vilões. Eles reduzem a fotossíntese, aceleram a senescência, diminuem a atividade das enzimas, derrubam o peso dos grãos e prejudicam a qualidade tecnológica. O estudo que estamos apresentando hoje se apoia exatamente nessa necessidade: como manter a planta funcionando bem durante o enchimento dos grãos, mesmo sob condições adversas. E esse artigo investigou algo que ainda é muito pouco explorado no trigo: a aplicação exógena de citocininas, no caso da 6-benziladenina, 6-BA, aplicada via pulverização foliar. E o diferencial é que não testou uma dose e um momento, foram 4 momentos diferentes após a floração, combinando com 3 doses diferentes de citocinina em cada momento. Ou seja,
É um desenho que permite entender não só se funciona, mas como funciona melhor. E o mais interessante é que o foco do estudo não é só olhar para a espiga e para o rendimento final. Ele avaliou quanto tempo a folha da bandeira se mantém verde, como fica a eficiência fotossintética ao longo do enchimento, como o sistema radicular responde, como isso afeta o rendimento e ainda muda a composição de proteínas do glúten, incluindo as gliadinas e glutaminas e suas frações de alto e baixo peso molecular. Ou seja, não é só produtividade, é produtividade e qualidade tecnológica, algo fundamental para quem trabalha com trigo de panificação. E outra coisa importante é que o estudo avaliou tudo em condições reais de campo. E tudo isso faz diferença. Laboratório é ótimo, casa de vegetação é muito top também. Mas é realmente no campo que a planta vai enfrentar esses estresses de verdade, seca, calor, oscilação térmica, chuva fora de hora, vento, tudo misturado. E é no campo que a gente vê se a tecnologia realmente tem impacto. Com tudo isso, o grande objetivo desse trabalho foi entender se as citocinas poderiam ser ferramenta prática para atrasar a senescência, prolongar a fotossíntese, melhorar o enchimento dos grãos, aumentar a produtividade e ainda melhorar a qualidade. Isso tudo considerando um cenário climático que está cada vez mais irregular. Então, agora que a gente já entendeu o contexto, a importância da folha da bandeira, as funções das citocinas e os desafios enfrentados pelo trigo, eu passo a palavra para a minha colega de grupo, Luana, que vai explicar direitinho como a metodologia utilizada nesse estudo, ou seja, como esse experimento foi conduzido em campo, quais foram as doses, os momentos de aplicação e o que exatamente foi medido. Olá, eu sou a Luana e vou falar um pouco sobre a metodologia utilizada no experimento. Para investigar os efeitos da citocinina no trigo, foi conduzido um ensaio de campo na Itália durante a safra 2019-2020. O material vegetal utilizado foi a cultivar de trigo comum Bolonha, uma variedade amplamente cultivada e reconhecida pela qualidade para panificação. A citocinina aplicada foliarmente foi a 6-benziladenina, conhecida como 6-BA. O manejo da cultura seguiu as práticas agronômicas padrões adotadas na região para a produção de trigo de alta qualidade. O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado. Cada tratamento contou com 3 repetições em parcelas de aproximadamente 3 metros quadrados. Foram avaliadas 18 combinações entre tempo e dose de aplicação da citocinina. O fator tempo de aplicação focou na fase de enchimento de grãos, onde T1 focou no florescimento, T2 10 dias após o florescimento, T3 20 dias após o florescimento, T4 30 dias após o florescimento. Além disso, incluíram 2 aplicações duplas. O fator dose, ele avaliou 3 concentrações, que foi 25 gramas por hectare na dose 1, 50 gramas na dose 2 e 150 gramas na dose 3. Todas as aplicações, elas foram feitas por pulverização foliar, utilizando um volume uniforme de 500 litros por hectare. Avaliações do estudo foram feitas em 3 partes principais: na folha, na produção e nas raízes, para entender de forma completa como a citocinina influenciou o trigo. Na parte da folha, foram medidos semanalmente o NDVI, que mostrou quanto o dócil estava verde, o teor de clorofila da folha e algumas variáveis ligadas à fotossíntese, como a capacidade da planta de assimilar CO2 e a eficiência do sistema 2. Na produção, foram analisados o rendimento de grãos, o peso de 1.000 grãos e o índice de colheita, que ajuda a entender o quão eficiente a planta foi em transformar a biomassa em grãos. A qualidade do grão também foi estudada. O trabalho mediu o teor de proteína total e avaliou o glúten de forma detalhada, separando as gliadinas e as gluteninas de diferentes pesos moleculares. Por fim,
houve análise do sistema radicular, que para isso foram coletadas amostras de solos de até 1 metro de profundidade. Essas amostras elas foram divididas em camadas para calcular a densidade de comprimento das raízes, o que permitiu observar como a citocinina aplicada nas folhas afetou o crescimento das raízes em profundidade. A análise de dados começou com a ANOVA, que foi usada para identificar se havia diferença significativa entre os tratamentos. Quando essas diferenças apareciam, as médias eram comparadas usando o teste de Tucker, para ver exatamente quais tratamentos se destacavam. Além disso, como o experimento tinha muitos tratamentos e variáveis, também foram feitas análises multivariadas, como a PCA, que é a análise de componentes principais, que ajudou a resumir os dados e mostrar quais variáveis mais influenciaram os resultados. A MDA, que é a análise discriminante multigrupo, que permitiu identificar como os tratamentos se separavam entre si, de acordo com o tempo e a dose de aplicação da citocinina. E todas essas análises juntas, elas deram uma visão mais completa do efeito dos tratamentos no trigo. Eu vou falar um pouco sobre os resultados, o índice de vegetação por diferença normalizada, que seria o NDVI. O NDVI, o gráfico tem como objetivo avaliar como cada tratamento T e D afeta o processo de senescência. O processo de senescência do trigo, no caso, é a principal métrica para determinar qual tratamento mais efetivamente prolonga a atividade fotossintética do dócil durante o enchimento do grão. E vimos aqui no gráfico que temos os tratamentos T1, T2, T3, T4, T1 mais T3, T2 mais T3. E olhando isso, vemos que o resultado dos gráficos é mais notável. O resultado mais notável foi na aplicação do T1, que produziu efeitos mais significativos e sustentados, como o NDVI foi mais alto que o controlo e mantendo o dócil mais verde em comparação com o controlo também. Aqui na figura 2 é mostrado o efeito visual da aplicação de T1D2, que teve o objetivo de fornecer uma demonstração visual do tratamento mais eficaz, que é o T1D2, para manter a verdura do dócil do trigo, servindo como evidência imediata da mitigação e senescência, da senescência. Vendo as duas imagens aqui comparadas, tiramos como resultado, claro, o contraste visual entre as plantas tratadas T1D2 e o controlo, com as plantas tratadas apresentando uma cor mais verde, com verde mais intenso, na fase final do enchimento do grão. Vamos falar agora do conteúdo da clorofila e unidades NAP. É a medição indireta do teor da clorofila na folha bandeira, crucial para a fotossíntese, pós-ântese e o enchimento do grão. Aqui no gráfico tem como seu objetivo quantificar o impacto dos tratamentos na manutenção da concentração da clorofila na folha bandeira. A folha principal é a principal responsável pela fotossíntese pós-ântese, para validar a medição da verdura a nível da folha. Analisando o gráfico, foi concluído que o tratamento T3 e, em menor grau, T1 foram os mais eficazes, induzindo um aumento significativo no teor da clorofila, a assimilação líquida do CO2A e a eficiência quântica do fotossistema 2. A taxa de fotossíntese líquida mede a eficiência fotossintética da folha, e a eficiência quântica da fotossíntese 2 mede a eficiência do uso de energia luminosa, indicando o quão bem o aparato fotossintético está funcionando sob a luz.
Nesse gráfico, esse gráfico avalia o efeito dos tratamentos na capacidade funcional da fotossíntese do trigo para determinar se a manutenção da verdura se traduz em maior atividade fisiológica. E é mostrado aqui também no gráfico que apontou um aumento numérico de 15% na assimilação líquida de CO2 no tratamento T1, ali na dose T2 mostrado, sugerindo uma atividade fisiológica superior nas plantas tratadas mais cedo. Densidade de comprimento radicular, DCR, e crescimento radicular. O gráfico mede o comprimento das raízes por volume do solo, refletindo o desenvolvimento do sistema radicular e a capacidade de absorção de água e nutrientes. Aqui no gráfico mostra a RDL, que é a densidade de comprimento da raiz, a RSL, que é a densidade de superfície da área da superfície radicular, e D, que seria o diâmetro da raiz. O gráfico mostra tem como seu objetivo investigar a influência da aplicação foliar da citocinina no desenvolvimento e arquitetura do sistema radicular, especificamente medindo o aumento da densidade radicular em diferentes profundidades do solo. E o seu resultado principal aqui, analisando ele, que percebi foi que as aplicações duplas de T1 e T3 e T2 e T3 aumentam significativamente a densidade do comprimento radicular no perfil superior do solo. Esse aumento é de mais de 20% e pode chegar até mais de 33%. Aqui na figura 6 vemos a análise multivariada de DA e PCA. Essa análise de componentes principais, PCA está à direita e DA é à esquerda. Aqui vemos que o momento da aplicação da citocinina, há diferentes épocas de aplicação de T1, T2, T3, T4, T1 mais T3, T2 mais T3, que determinam a resposta fisiológica da planta. A dose da citocinina, que as concentrações de 6-BA, que é o hormônio de citocinina que foi aplicado, em dose 1, dose 2 e dose 3 aplicadas, testando a relação de dose e resposta. E C, que é o controle, que é o tratamento não pulverizado usado como referência para comparação dos efeitos. A imagem tem como objetivo visualizar e distinguir os perfis de resposta dos tratamentos. Para identificar o momento de aplicação ideal que resulta no melhor equilíbrio de efeitos desejáveis. Nessa tabela, vamos falar sobre o rendimento dos grãos e seus componentes em plantas de trigo com tratamentos de citocinina em distintos momentos e doses diferentes. Aqui no gráfico mostra o rendimento do grão, que é a produtividade final da cultura principal, que é o principal resultado econômico. Mostra o peso de 1000 grãos, que é a medida de tamanho e peso individual dos grãos. O peso de teste, que é a medida de densidade e quantidade comercial de grãos. Um índice de colheita, que é o HI,
a razão entre o peso do grão e o peso total da biomassa acima do solo e peso de palha e biomassa total, que seriam os componentes usados no cálculo do índice de colheita. Essa tabela tem como objetivo quantificar o impacto final da aplicação da citocinina de tempo e dose nas suas variáveis, que é peso de 1000 grãos, índice de colheita e etc. Avaliando se os benefícios fisiológicos do dócil e nas raízes que se traduzem em ganhos econômicos. Na tabela 3, mostra o conteúdo da proteína de grão e frações de glúten na cultura do trigo, após o tratamento de citocinina em diferentes momentos, como o anterior, e em diferentes doses também. Aqui, para explicar um pouco do gráfico, eu vou falar aqui da proteína do grão, que é o conteúdo total da proteína nas sementes, as gliadinas, que é uma das principais frações da proteína do glúten, associada à viscosidade e elasticidade da massa, as glutininas, que são outras principais frações também da proteína do glúten, associada que dá mais força e resistência à massa. E também tem as subunidades de glutenina, que é a HMWGS e a LMWGS. As subunidades de alto e baixo peso molecular, que são cruciais para a força da massa. Temos também a razão, gluteninas e gliadinas, que é um indicador-chave da quantidade de panificação do trigo, e o conteúdo de N na palha, que é o nitrogênio remanescente na palha, indicado a eficiência de remobilização de N para o grão. Vemos aqui no gráfico que seu objetivo principal é determinar a eficácia dos tratamentos em melhorar a quantidade tecnológica do grão, focando no aumento do conteúdo de proteína total e, crucialmente, na modificação da composição do glúten, especialmente na razão das gluteninas e gliadinas, para otimizar a característica de panificação. Também avaliar se há atraso na senescência medido pelo NDVI SNAP, induzido pela citocinina, que melhorou a eficácia da remobilização do nitrogênio da palha para o grão, comparando o nitrogênio remanescente na palha entre os tratamentos e o controle. Olá, boa tarde. Me chamo Maria Josefa. Dando continuidade aqui ao seminário, falando um pouco sobre a conclusão. Recapitulando o que meus colegas falaram anteriormente, a aplicação da citocinina, especialmente no florescimento, mostrou eficaz para a transcendência das flores e manter a fotossíntese e melhorar a qualidade do trigo, aumentando a proteína e glúten mesmo em doses baixas. Embora o aumento da produtividade não tenha sido significativo, os resultados indicam benefício no desenvolvimento da planta e no enchimento dos grãos. Além disso, o tratamento pode ser entregado facilmente às práticas agrícolas já usadas e aplicações tardias também melhoram o expande e a qualidade dos grãos, sem causar efeitos negativos. Reforçando que os efeitos da citosina também dependem do estágio em que é aplicado. Bom, eu me chamo Henrique e, dando continuidade aqui à apresentação, eu vou falar sobre as considerações finais do artigo. É importante retomarmos a proposta central do estudo, onde os autores investigaram o gene GM-CKX13, que está envolvido no metabolismo de citocinas, e testaram como sua manipulação poderia melhorar
a tolerância das plantas à seca. Para isso, eles usaram duas estratégias de expressão. Uma constitutiva como o promotor de 35S e outra dependente de estresse, usando o promotor RD29A. A ideia era entender não apenas se o gene funciona, mas principalmente como e quando a sua ativação impacta o crescimento e tolerância. Quando o gene GM-CKX13 foi expresso de forma contínua pelo promotor 35S, houve uma queda geral nos níveis de citocininas. Isso levou ao desenvolvimento de raízes mais longas, mas também reduziu a parte aérea e a biomassa. As plantas ficaram mais sensíveis ao ácido abscísico, o que favoreceu a resposta ao estresse hídrico. Então elas toleraram melhor a seca. Porém, essa tolerância veio acompanhada de um problema evidente, que foi o prejuízo no crescimento da parte aérea, o que inviabiliza a aplicação da estratégia pensando na produção agrícola. Bom, na segunda estratégia, os autores utilizaram o promotor RD29A, que só é ativado quando a planta realmente enfrenta seca. Isso fez com que o gene GM-CKX13 ficasse praticamente desligado em condições normais, evitando qualquer penalidade no crescimento, algo que não acontecia com o promotor constitutivo. Mas quando a planta começava a desidratar, o RD29A ativava o GM-CKX13 rapidamente. Com isso, as plantas passaram a reter mais água nas folhas, suportaram melhor o estresse e apresentaram taxas de sobrevivência muito superiores às plantas selvagens. E foi obtido um resultado muito importante, que, no caso, durante a seca, essas plantas produziram até 30% a mais de semente e ainda geraram sementes com mais vigor germinativo. Ou seja, essa estratégia conseguiu unir as duas coisas que normalmente são opostas, que é o crescimento normal em condições ideais e a alta tolerância à seca quando necessário. Bom, esses resultados mostram que a regulação de citocininas é um ponto-chave para melhorar a tolerância das plantas à seca. O estudo deixa muito claro que o problema não é simplesmente expressar um gene de estresse, mas como essa expressão é controlada. Quando o gene é ativado o tempo todo, como no caso do promotor 35S, a planta até ganha tolerância, mas paga um preço caro no crescimento. Já com o uso de um promotor induzível, como o RD29A, os autores conseguiram um equilíbrio muito mais interessante. A planta cresce normalmente quando está em condições ideais e ativa a resposta ao estresse apenas quando realmente precisa. Então, a grande importância desse trabalho é mostrar estratégias inteligentes de expressão gênica que podem garantir tolerância à seca sem sacrificar o desenvolvimento ou a produtividade. Algo essencial para o melhoramento de culturas em um cenário de mudanças climáticas. Em resumo, o estudo mostra que o GM-CKX13 é um gene extremamente promissor para aumentar a tolerância das plantas à seca. A grande contribuição aqui não é apenas comprovar que ele funciona, mas também demonstrar que o modo de expressão faz toda a diferença. Quando controlado por um promotor induzível, como o RD29A, o gene é ativado somente durante a seca, permitindo que a planta mantenha um crescimento totalmente normal nas condições do dia a dia. Mas, no momento do estresse, ela ganha uma resposta muito mais eficiente. Ela retém mais água, sobrevive melhor e ainda mantém ou até aumenta a produtividade. Essa estratégia resolve um dos maiores desafios da biotecnologia em estresse, que é como melhorar a tolerância sem sacrificar o crescimento e o rendimento. Por isso, o GM-CKX13, aliado a promotores específicos, surge como uma ferramenta real para criar culturas mais resistentes, especialmente em um cenário de secas mais frequentes devido às mudanças climáticas. Então, isso é um avanço muito importante para a agricultura e um passo concreto para desenvolver plantas mais resistentes e produtivas. Essa é a nossa referência bibliográfica, que foi do artigo que a gente explicou. Passando para reforçar que o link do artigo completo está disponível na descrição para quem quiser acessar.
Agradecemos a todos que acompanharam o vídeo até o final. Não esqueça de deixar aquele like e caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, é só deixar nos comentários que iremos responder.